Diagnóstico, ciência, tecnologia, sabedoria, dedicação, pesquisa, tratamento. Medical TV, cirurgias plásticas e outros procedimentos estéticos. Se a gente for pegar os dois países que mais fazem cirurgias plásticas em termos de números, de procedimentos realizados, Estados Unidos e Brasil, quais são os locais dentro desses dois países que mais realizam cirurgias plásticas? Região da Flórida, de Miami e Rio de Janeiro. Locais de mar, de praia praticamente o ano inteiro e que pega sol durante o ano inteiro. Então, na verdade, não se tem essa distinção. E a outra questão é que, na nossa prática aqui no Rio Grande do Sul, os 2 meses que a gente mais tem movimento, que realmente a gente mais realiza cirurgias, é em julho, na metade do inverno, e em janeiro, bem no verão. E o porquê disso? Porque são épocas de férias, são épocas que as pacientes muitas vezes têm este período para fazer esses procedimentos, se programam para isso e fazem essas cirurgias com todos os cuidados e com pós-operatório absolutamente adequado e igual a qualquer outra época do ano. Por isso, muitas pessoas que não têm a possibilidade de se cuidar de 7 a 14 dias em outra época do ano, que são universitários, professores, crianças na escola que querem fazer orelha em abano, empresários, porque no fim de ano a gente tem um período de recesso, tem recesso na área advocatícia, tem recesso em várias profissões, Então as pessoas procuram às vezes esse período para fazer a cirurgia plástica porque é o único período do ano que elas têm esse tempo necessário para confeccionar a cirurgia e se cuidar no pós-operatório, os cuidados pós-operatórios. Então, o verão, ele tem vantagens e desvantagens em relação ao inverno. Toda vez que tu faz a cirurgia no verão, tu vai inchar mais logo que faz. Mas, em compensação, desincha mais rápido que inchou. No inverno, a pessoa incha menos, mas ela termina levando mais tempo para desinchar. Sempre lembrando que o importante com a cirurgia plástica é que a gente tenha de 7 a 14 dias para se recuperar. Quando vai fazer uma cirurgia plástica, tem que estar bem preparado, financeiramente, com uma estrutura em casa, porque tu não vai poder fazer nada, então tu tem que ter alguém que te ajude a deitar, levantar, ir no banheiro, tomar banho, por um bom tempo tu não consegue, principalmente se fez peito. Atualmente, em função de diversas técnicas mais simplificadas de procedimentos na área de dermatologia e cirurgia plástica, os pacientes têm conseguido realizar esses procedimentos também no período de verão. Na verdade, não existe uma distinção entre uma época do ano melhor de se fazer um procedimento cirúrgico, seja no verão ou seja no inverno. O que a gente sempre diz para os pacientes que a melhor época de se fazer um procedimento é a época que a paciente está nas suas condições e se organizou para isso. Mas realmente, no verão, a gente tem alguns detalhes a mais a levar em consideração. Os filtros solares não têm capacidade de bloquear 100% a ação do sol. Eles bloqueiam, em média, 85% a 90% da fração UVA e UVB do sol. A fração que mais envelhece, que seria carcinogênica, é a UVB, que está presente das 10 da manhã até as 3 da tarde. A fração do fotoenvelhecimento do sol é o UVA, que está desde o horário que o sol nasce até o horário que o sol se põe. Nesse período pior, que seria das 10 da manhã às 3 da tarde, se o paciente não quiser ter um envelhecimento precoce, ele não deveria estar exposto ao sol nunca. Se os pacientes tiverem necessidade de estar expostos ao sol nesse horário próximo ao meio-dia, nós recomendamos a utilização de chapéus de algodão, filtros solares, além de tendas de tecido de algodão que retém o máximo possível de raios solares. Mas de qualquer forma, temos que lembrar que na beira da praia ele está sujeito à exposição solar por reflexão de raios na areia, na água do mar e por isso, com todos esses cuidados, os pacientes também se queimam e também podem produzir manchas e produzir o fotoenvelhecimento. Um cuidado que uma paciente precisa ter, ou qualquer paciente que apresente uma cicatriz e a partir daí precise de cuidar para se ter uma boa cicatrização em relação à exposição solar, compreende um período de no mínimo 6 meses. Então, mesmo que a paciente venha a realizar esses procedimentos no inverno, neste primeiro verão ela vai continuar tendo esses cuidados com o sol. E o que é o cuidado com o sol? O melhor cuidado que a gente precisa ter com relação ao sol sobre a cicatrização
é um somatório de um fator de proteção químico, que a gente chama através então dos filtros solares, associado a um fator de proteção mecânico, isto é, uma barreira que seria a roupa. Então, realmente, onde a gente não pode ter esta associação de proteção contra o sol, muitas vezes não está totalmente indicado esses procedimentos. E o que seria isso? Um grande exemplo é a cirurgia de face. Por mais que a gente tenha o cuidado e utilize protetores solares depois de uma cirurgia no rosto, na face, e mesmo os procedimentos como peelings, como laser, é insuficiente para proteger com relação ao sol. O laser mais preocupante nessa época do ano é a luz pulsada, porque a luz pulsada ele tem uma afinidade por um cromóforo que se chama melanina. E o laser não sabe identificar a melanina do paciente e a melanina de estar bronzeado, por isso ele queima. Então é o laser mais perigoso nessa época, nós contraindicamos tomar sol 30 dias antes e 30 dias após o procedimento de luz pulsada. Eu acredito que seja o laser que mais necessite respeito nessa época, porque é o laser onde pode ter realmente queimadura e complicações. O CO2 pode ser realizado nessa época de verão, desde que o paciente respeite 30 dias após o procedimento sem sol. O sol seria exposição solar direta. Se ele estiver com um filtro solar, com um bloqueador, com um chapéu, ele pode se expor a partir do 15º dia do procedimento. A toxina botulínica e os preenchedores podem ser utilizados em qualquer época do ano. O único cuidado é que o paciente não faça exposição solar nos primeiros 7 dias após o procedimento, em função de algum risco de formação de hematoma e a partir daí formação de alguma mancha. Se não houver hematoma, ele pode se expor ao sol normalmente. E os procedimentos estéticos é bem interessante que eles aumentam muito no fim do ano. E eles aumentam muito no fim do ano e também próximo ao carnaval, porque muitas pessoas fazem esses procedimentos, né, com dermatologista ou médico de medicina estética, especializado em medicina estética. Eles fazem os procedimentos de preenchimento e botox, que são procedimentos estéticos muito procurados nesse período para o Natal, para o Carnaval, para o Ano Novo. Procedimentos, então, por exemplo, como abdominoplastia, próteses de mama, lipoaspiração, onde além do protetor solar a gente consegue proteger estas áreas operadas com a utilização, por exemplo, de roupa, nesses casos pode-se tranquilamente fazer os procedimentos na época do verão. No verão ou próximo do verão, muitos pacientes procuram, né, principalmente os médicos cirurgiões plásticos, para tentar reduzir peso a partir de um procedimento cirúrgico, né? Mas o que a gente tem que ter em mente é que a cirurgia plástica ela faz a retirada, ou pelo menos tira uma parte do tecido adiposo subcutâneo. O que é isso? É o tecido que armazena células gordurosas abaixo da pele, certo? Do ponto de vista endocrinológico, a gente tem que saber e até esclarecer para os pacientes que o tecido adiposo no corpo humano ele é composto pelo subcutâneo, né, esse abaixo da pele, e pelo visceral. O visceral é quando a gente tem acúmulo de gordura no fígado, no pâncreas, na musculatura, né? E para nós, para os endocrinologistas, o que importa é esse tecido adiposo, esse acúmulo de gordura visceral. É ele que tem atividade hormonalmente falando, ele que faz com que a gente possa, com que os pacientes possam ter aumento no risco de desenvolvimento de doenças metabólicas e cardiometabólicas, que a gente avalia isso pelo aumento da circunferência abdominal, né? Então tem que ter bem essa diferenciação, né? E a gente acaba recebendo muitos pacientes que primeiro procuraram o cirurgião plástico para emagrecimento, mas os cirurgiões acabam nos encaminhando para que haja primeiramente uma perda de peso com atividade física e mudança da alimentação, que é isso que faz com que reduza a gordura visceral, para depois ser submetido a um procedimento cirúrgico para se retirar ou diminuir a gordura subcutânea. Sempre a gente procura analisar em que faixa etária está esse paciente, se ele ainda tem, digamos assim, um perfil
com a possibilidade de emagrecer, porque também não adianta assim, a pessoa tem um sobrepeso aos 30, não vou fazer nada, vou deixar esperar, vou tentar fazer um regime, ela não consegue diminuir o peso, não consegue fazer uma reeducação alimentar, aí ela termina não fazendo nenhum procedimento cirúrgico, porque ela não conseguiu baixar o peso, aí ela vai aos 50, quando ela vê está com 60 anos e passou 30 anos descontente com o seu perfil corporal. Às vezes a pessoa pode ser um pouquinho gordinha, um pouquinho fora do peso, mas com um perfil corporal adequado. Então ela pode ter um abdômen, ela ser toda ela um pouquinho gordinha, mas com um perfil legal, com uma mama que ela goste, com um abdômen bem delineado. Então isso é muito importante, a gente não ser dogmático, achar que só pode fazer cirurgia plástica quem tem o peso ideal. Medical TV, a vida e a medicina. É tempo de comemorar o milagre da vida. Conception Centro de Reprodução Humana há 10 anos. O que a gente faz tem a sua cara. Serviços oferecidos: fertilização in vitro, inseminação artificial, espermograma, congelamento de óvulos, entre outros. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54 32 14 1700, Caxias do Sul. O Fátima Educação, através da Faculdade da Escola Profissional, forma pessoas na área de gestão e saúde. Estude administração, enfermagem, nutrição, fonoaudiologia, técnico em enfermagem ou técnico em radiologia. Fátima Educação, aprender dentro do ambiente de trabalho faz toda a diferença. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico, cirurgia estética de nariz, face, mama e contorno corporal. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico, Caxias do Sul. Medical TV, a vida e a medicina, cirurgias plásticas e outros procedimentos estéticos. Esses procedimentos estão cada vez mais seguros, recuperações em curto espaço de tempo que propicia as pacientes muitas vezes a retornar às suas atividades normais dentro de poucos dias, questões anestésicas hoje também de uma segurança muito grande. Num conjunto todo, isso torna esses procedimentos seguros e com resultados satisfatórios. A anestesia para a cirurgia plástica não tem muita diferença em relação às outras cirurgias. A gente só vai fazer uma escolha conforme o local da cirurgia, o tempo cirúrgico, o tipo de paciente, o próprio sexo do paciente, se é homem ou é mulher, a idade, as doenças concomitantes que ele possa ter. E esses são os fatores que mais influenciam na escolha da técnica anestésica. Hoje em dia, os cirurgiões plásticos estão optando por procedimentos menores e muitas vezes o paciente começa fazendo uma blefaroplastia, que é uma cirurgia de pálpebra, posteriormente um mini lifting. Hoje em dia também existe o lifting da sobrancelha e tudo isso nós vamos associando a procedimentos como a toxina botulínica, como preenchedores, como laser, e o paciente vai se mantendo bem sem alteração de sua fisionomia, que acho que é o importante atualmente na parte de medicina estética. No Brasil, a cada 10 procedimentos, a cada 10 pacientes que procuram para fazer alguma melhora, tanto no corpo quanto na face, 9 são de cirurgia, ou talvez 8 de cirurgia, e 2 são de procedimentos estéticos. Nos Estados Unidos, a representação é o oposto, cada 10, 8 são de procedimentos estéticos e 2 de cirurgia. Só que, claro, eles fazem muito mais cirurgia plástica que nós. A anestesia, antigamente, se usavam drogas muito mais tóxicas, né? A gente não tinha monitores modernos como temos hoje em dia, né? O acompanhamento é muito mais próximo do paciente. Os hospitais oferecem muito mais recursos para os cuidados transoperatórios. Lembrando que pacientes submetidos a qualquer cirurgia, né? Ou, por exemplo, fez uma ferida no pé, se machucou de alguma forma, a diabetes não compensada, não controlada, ela prejudica cicatrização, ela prejudica a recuperação de uma cirurgia. Então é muito importante, se um paciente for ser submetido a algum procedimento cirúrgico, que esteja compensado nesse sentido. As alergias, né, que os pacientes têm muito medo da alergia, né, o choque anafilático, a
a parada cardíaca, a parada respiratória causada pela alergia a medicamento. Então, a gente vai perguntar para o paciente qual medicamento que já provocou alergia e vai evitar essa medicação, mas a gente não vai fazer um teste. O paciente chega aqui normalmente pedindo, eu preciso fazer um teste para evitar uma medicação. Não existe isso. Se tu usar uma medicação e ela for causar alergia, ao teste ele já pode apresentar o choque anafilático. Então, se esse paciente vier a ter uma alergia importante que cause danos, o melhor local para ele ter é no centro cirúrgico, onde a gente está acompanhando ele. Na anestesia para cirurgia plástica, a gente tem normalmente 3 opções de anestesia. A anestesia local, pura, né, ou com sedativo, em que o paciente fica acordado, se for só local, onde é infiltrada o local da incisão, que serve para procedimentos de pequeno porte, uma lesão cutânea, uma cicatriz, uma cirurgia de orelha, que é a otoplastia, de blefaroplastia, que é a de pálpebra, um nariz que não necessite uma fratura, que a fratura já é um pouco mais desconfortável para ser feito só com local. Esses procedimentos menores, de menos tempos e menos agressão para o paciente, pode ser feito com local, acompanhado de uma sedação, para o conforto do paciente. Alguns procedimentos já precisam de anestesias regionais, que são as loco-regionais. São a anestesia raquidiana e a peridural. São anestesias para procedimentos que envolvem membros inferiores e abdômen. É isso que a gente consegue fazer. Então, uma lipoaspiração, uma abdominoplastia, cirurgias que se restringem ao abdômen para baixo. A anestesia geral, a gente vai injetar um medicamento, o paciente vai ter perda da consciência, vai ter analgesia completa e vai ter relaxamento muscular. Então, ele não vai se movimentar, é um paciente que vai ser totalmente controlado com ventilação mecânica, com monitorização completa, porque ele fica inconsciente, né? Aí a gente reserva esse tipo de anestesia para procedimentos extensos ou que atingem mais de uma região, né? A pessoa vai fazer uma HIT de face e vai fazer um abdômen. Então é muito extenso, da face até o abdômen. A gente não pode fazer tudo com anestesia local, então a gente faz uma anestesia geral. Com relação à questão da cirurgia facial e corporal, né? Claro que no verão se faz os dois tipos, se faz mais cirurgia corporal do que facial. A cirurgia corporal, porque a pessoa pode andar com uma roupa, então ela não está exposta, né, excessivamente a raio solar e calor. A cirurgia facial é menos, não se faz tanto, mas muitas crianças fazem orelhinha abano, fazem nariz, pessoas que fazem nariz, até empresários que fazem liftings reduzidos ou liftings menores, que só para, digamos assim, quebrar um pouco esses sinais de envelhecimento de sulco nasogeniano, né, dessa região da face, ou até de região dessa gordura abaixo do mento, né? Então, esses procedimentos também se fazem no verão, né? Mas o procedimento facial, a gente procura sempre enxergar cada elemento do nosso corpo como se fosse um conjunto. Então, quando nós tratamos da face, a gente procura tratar todos aqueles detalhes da face. As cirurgias mínimas, ou seja, mini lifting ou só cirurgia cervical, elas têm indicações muito menores, é muito mais difícil indicar esse tipo de cirurgia, porque também o resultado é muito menor. E muitas vezes a gente quebra aquela harmonia facial, fazendo, por exemplo, só um mini lifting, em que a pessoa rejuvenesce só num setor da face, e os outros setores da face continuam com a mesma idade que já vem apresentando. Então, para que a gente mantenha esse conjunto facial, a gente defende muito a ideia do rejuvenescimento facial completo, desde a testa, sulco nasogeniano, gordura submentoniana, essa região, gordura abaixo do mento, essa linha mandibular deve estar bem definida, e também a questão do nariz, se o nariz já teve uma queda, se a ponta caiu um pouco. Eu fiz mini abdômen, né? Como eu tinha comentado, tenho 2 filhos, tenho flacidez muscular.
Daí eu fiz uma aplicatura no abdômen para ele ficar, né, durinho, mais esteticamente. Já aproveitando, eu fiz meu nariz, lixei ele, tinha um carocinho, né? Fiz minhas pálpebras, tinha pele caída. Aproveitei fazer cirurgias junto pelo hospital, valor hospitalar, né? Valor anestésico também do anestesista. E sai mais em conta, né? A recuperação foi ótima, super tranquilo. Cirurgia plástica não dói, né? Então só fica com hematomas, que demoram uma semana para sair os hematomas. A cirurgia sempre é um procedimento mais invasivo, requer uma anestesia e os pacientes, então, satisfeitos com esse resultado, têm que cuidar ao máximo para a manutenção o máximo de tempo possível após uma cirurgia plástica. Atualmente existe um procedimento chamado hidratação injetável, onde se utiliza ácido hialurônico injetado em micropápulas, bastante superficial na pele, para a produção de colágeno e manutenção de água na pele. Porque uma das coisas que ocorre com o envelhecimento é a perda de capacidade de retenção de água naquela pele. Existem os nutricosméticos atualmente, que nós podemos utilizar para compensar uma nutrição deficiente em vitaminas, né? Esses nutricosméticos, eles vêm com um conceito novo, no qual eles oferecem vitaminas antioxidantes, colágeno, que são dois principais fatores numa estruturação de uma pele mais bonita e mais saudável. O colágeno, então, é uma proteína que é produzida pelo nosso corpo, mas à medida que a gente envelhece, ele tem uma redução importante. Então, nós podemos suplementar ele de forma exógena, com o uso de cápsulas, pó ou até mesmo balas. O mercado já te traz conceitos novos, balas de gelatina, que podem também suprir a vontade de um doce, eventualmente. Como na cirurgia da face, a gente trata especificamente a tração dessa pele, ou seja, trata-se da flacidez que essa pele apresenta, muitas vezes a gente precisa fazer também, posteriormente, como uma complementação, tratamentos desta pele, porque a pele rejuvenesce quando é tracionada, mas ela precisa também descamar e dar origem a uma pele nova, isso se consegue por intermédio do laser, que pode ser feito junto no mesmo dia da cirurgia ou em procedimento de consultório. A gente faz muito laser fracionado, CO2 fracionado, que é feito a nível de consultório, sem anestesia. Ele vai te renovar a pele depois de 3 aplicações e complementando então o procedimento da cirurgia. Ou atenuando essas marcas, você pode até deixar o procedimento cirúrgico, retardar esse procedimento cirúrgico para alguns anos posteriormente, né? Atualmente, com esses procedimentos associados à cirurgia plástica, nós conseguimos melhorar a estrutura de pele, melhorar o colágeno, tratar manchas, rugas finas, e aí o cirurgião consegue fazer cirurgias menores, o que torna o efeito mais natural para o paciente. Medical TV, a vida e a medicina. A Sul Diagnósticos tem como compromisso o conforto dos pacientes, a qualidade dos exames e a agilidade na entrega dos resultados. Realiza ecografias com Doppler colorido, punções e biópsias, densitometria óssea, raio-x e mamografia digitalizados e ressonância magnética em campo aberto. Sul Diagnósticos por imagem, ajudando teu médico a cuidar de ti. A Estetos, clínica de cirurgia plástica. Estimula e promove uma autoimagem forte e positiva. Como equipe multidisciplinar experiente e com tradição, proporciona seus pacientes os mais modernos e eficazes tratamentos na área da medicina estética e cirurgia plástica. A Estetos, clínica de cirurgia plástica. A Clínica Giovanardi é especialista no tratamento clínico cirúrgico de doenças do aparelho digestivo. Utiliza tecnologia de videolaparoscopia avançada e uma equipe multidisciplinar, oferecendo também acompanhamento psicológico e nutricional. Clínica Giovanardi, 54 32 23 12 57. Há 35 anos, o Alfa Laboratório constrói uma história de bons resultados ao seu lado, sempre cuidando de você e de quem você mais ama. Alfa Laboratório, para a vida inteira. Medical TV, a vida e a medicina. Cirurgias plásticas e outros procedimentos estéticos. E de um modo geral, entre uma primeira consulta até a paciente realmente realizar este procedimento cirúrgico, estamos falando em um período em torno de 1 a 2 meses. E o porquê disso? Porque é preciso realmente a paciente estar na sua melhor condição de saúde.
Quando a gente fala em melhor condição de saúde, é comprovado através de exames pré-operatórios que são sempre realizados antes de qualquer planejamento cirúrgico. Em relação a peso, isso é um fator muito importante. Algumas cirurgias, inclusive, são contraindicadas em pacientes que não estão com o seu peso adequado. Cirurgia plástica, muitas vezes, ao contrário do que as pacientes possam imaginar, não visa emagrecer. Normalmente, os cirurgiões plásticos, quando eles avaliam os pacientes, eles veem que o paciente não tem somente um acúmulo de gordura no subcutâneo, mas também tem uma questão da gordura visceral, tem aumento da circunferência abdominal. A gente consegue avaliar isso pelo biotipo próprio do paciente. Então, é raro o cirurgião plástico que submete o paciente a uma cirurgia plástica de lipoaspiração sem encaminhar o paciente previamente para um tratamento de redução de peso. Se o peso ideal de uma determinada pessoa é 60 quilos e ela estiver acima de 66 quilos, que seria o peso mais 10%, ela deve perder algum peso para poder chegar dentro desses 10%. A lipoaspiração, a cirurgia do abdômen, que envolve retirada de pele, a cirurgia da mama, que envolve retirada de pele, se nós fizermos ela com muito mais do que 10% do peso ideal, e ela faz a cirurgia e depois ela vier a perder peso, ela vai ficar flácida. E ela perde parte do resultado. Isso a pessoa tem que saber. Então, o processo é demorado e a paciência também conta bastante, né? E o médico também, porque não adianta tu querer, tem gente que fala, ai, mas é caro uma plástica, mas também não adianta tu procurar qualquer médico, que nem eu sempre digo, de porão, e fazer um serviço mal feito, como a gente vê na televisão que acontece tanta coisa, né, de cirurgias plásticas que não dão certo. No caso dos obesos, hoje tem a cirurgia da obesidade e depois nós temos até uma especialização dentro da cirurgia plástica que já trata esses pacientes que terminam perdendo 50, 60 quilos e eles têm excesso de flacidez, com ainda alguma certa gordura, mas muita flacidez. Então hoje praticamente nós temos dentro da cirurgia plástica uma especialidade que trata especificamente desses pacientes pós-cirurgia bariátrica, pós-cirurgia de emagrecimento. Precisa estar bem de saúde em relação a não usar nenhuma medicação que possa comprometer o resultado, não fumar, que é outro fator que pode trazer muita complicação. Então, a partir dessa primeira avaliação, são solicitados esses exames. Numa segunda, numa terceira consulta, normalmente, que se tem antes de uma cirurgia, então é avaliado essas questões todas da paciente, é realizado o planejamento cirúrgico, falar com a paciente, explicar a paciente detalhadamente, passo a passo do que vai ser a cirurgia, no momento que ela entra no hospital, no momento que ela vai sair do hospital, período de recuperação, porque quanto maior a informação que a paciente possa ter, mais tranquilo é a sua cirurgia e melhor é o seu pós-operatório. Porque muitas vezes as pessoas tomam medicação e não têm a noção que essa medicação pode interagir com as medicações anestésicas. Um exemplo comum disso são as fórmulas emagrecedoras, né? Tanto estimulantes, quanto sibutramina, quanto mesmo medicações manipuladas, às vezes têm componentes que vão ter interações com os anestésicos, podendo ter uma intercorrência tipo parada cardíaca, arritmia cardíaca, que é uma complicação grave que pode gerar o óbito do paciente. Medical TV, a vida e a medicina. Acesse www.youtube.com.br/medicaltv. E reveja todos os programas.